Eu sempre me encantei com a paisagem e sempre gostei muito de pessoas. Eu comecei com realismo e com o tempo eu também sempre me descobri observando o cotidiano das pessoas e como elas viviam, ou então paisagens também do Nordeste sempre me agradaram. E aí eu comecei a criar algumas obras autorais também. Todas as etapas foram importantes. Cada uma me ensinou alguma coisa diferente. A minha criação, a minha vivência aqui no interior sempre me moldaram para esse caminho das artes. Eu sempre tive uma visão muito técnica, embora eu não percebesse isso, mas eu sempre tive uma visão muito técnica de tudo à minha volta. Eu percebi muito os meus avós, como eles manuseavam a terra ou como cuidavam da rotina, né, da casa. Tudo isso foi criando um estilo meu, assim, no decorrer dos anos. Na verdade, eu sempre me percebi gostando de arte. Então, assim, não teve um início propriamente dito. Eu sempre gostei muito de arte. Desde criança sempre me vi desenhando, via em livros e tudo, e gostava do que eu via e tentava reproduzir. E fui aprendendo à medida que eu fui crescendo, fui me apaixonando cada vez mais. Sempre gostei muito de criação, mas também reproduzia muito através de outras obras para ir tentando entender como funcionava e para ir aprendendo também. Então eu acho que não tem como separar muito o que eu vejo com o que eu faço. Na verdade, eu crio aquilo que eu vejo. Eu acho que é isso que eu sou. Essas vivências, né, tudo que eu vi até hoje, tudo que eu vivenciei, é o que me tornaram a pessoa que eu sou hoje e é o que me fizeram produzir o que eu produzo hoje. Então, não tem como separar uma coisa, o pessoal, o que eu vejo no cotidiano com a minha arte. Ela é uma coisa só. Ela expressa aquilo que eu aprendi na minha vida, que eu quero passar para as outras pessoas, no sentido de contar histórias, de fazer alguém se tocar com alguma coisa também em comum, né? Eu gosto de retratar histórias, né, de pessoas, eu gosto que as pessoas se vejam através do que eu faço. Então, é através do que eu vejo no dia a dia, através das pessoas, que eu vou criando os meus trabalhos, através de algum questionamento que eu vejo que seja interessante, né? Retratar em termos de artes, contar um pouco da história do nosso povo também, a minha história. Os desafios é o reconhecimento mesmo. Não é fácil viver de arte, são vários dilemas diários. Durante alguns anos eu até parei por um tempo de desenhar, mas aquilo ali, vez ou outra, eu pegava e voltava a rabiscar alguma coisa, até que eu disse, é mais forte que eu, então eu vou continuar. Não tem isso de que é coisa de criança, tem que ficar no passado. Eu acho que é algo que eu gosto de fazer e eu vou levar para o resto da minha vida. Eu não quero só entregar apenas um objeto ali desenhado à mão. Eu quero entregar sentimento, então eu quero que elas se vejam ali, ou vejam as pessoas que elas gostam ali, que elas se emocionem, que consigam pertencer àquilo ali que eu fiz. Já ouvi muitas coisas positivas, elas mandam mensagens para mim de agradecimento, falando que emocionaram as pessoas que foram presenteadas, ou mesmo elas se emocionaram por ter conseguido, né, se ver ali na tela, de fato. É um trabalho manual, é um trabalho muito delicado, então as pessoas gostam. Eu lembro que um dos primeiros trabalhos que eu a vi fazer foi com caneta comum, salvo engano era Pelé, não lembro. E aí eu me encantei muito pelo trabalho, o traço de Érica tem sentimento. Então, uma das homenagens que eu pude fazer, já tenho 2 trabalhos feitos com Érica. O primeiro foi a mãe de um professor meu que faleceu e ela representava muito. E quando eu entreguei o trabalho de Érica, ela me entregou num envelope pardo bem grande e eu levei para Minas Gerais e quando lá eu tirei, a família desabou. O irmão mais velho, que hoje é falecido, ele disse: "Ô Geninho, só está faltando uma coisa aí, que é minha mãe mexer os olhos." E eles usaram um recurso que tinha lá em uma das plataformas, onde colocaram fazer com que a mãe piscasse os olhos. E eu lembro que Jacques falou assim: "Que maravilha, tá perfeito, é a minha mãe." Aí todo mundo começou a chorar e aí Zana, que é a mais nova, ela fez: não precisa de recurso, o sentimento está aí. Minha mãe parada, olhando pra gente, isso é sentimento.
ela não precisa piscar o olho. Então, para mim, eu saí de Paripiranga, fui lá para Minas Gerais e pude presenciar lá em Minas Gerais que aqui em Paripiranga tem algo que lugar nenhum tem, que é uma obra com sentimento e que consegue transmitir a outros que não a conhecem, ou podiam dizer é porque é da família, não. Eles são alheios à Érica em tudo e por tudo. E eu pude levar sentimento real. Então, Érica para mim é sinônimo de sentimento através de traços e de linhas, às vezes até sem cor, preto e branco. Então, para mim, o que a torna única é porque o artista ele pode até produzir, mas quando ele coloca sentimento na sua produção, é única e não tem como discutir isso. Quando eu vi, né, essa minha amiga chegando em casa, né, com um quadro e estava retratado a minha imagem no quadro de uma forma tão perfeita, não que eu seja perfeita, mas o trabalho em si é tão perfeito, tão delicado, tão cuidadoso, tão simbólico, na verdade, né? Porque ali você vê a sua fisionomia, você vê os seus traços, que muitas vezes você não percebe, você enquanto pessoa se olha no espelho e talvez você não perceba tanto. Ou quando você vê uma foto, principalmente hoje, né, retratando nas redes sociais que nós utilizamos tantos filtros, e quando você observa uma obra de arte em que descreve ali, né, abstrai ali tudo aquilo que é seu, né, todos os seus traços, todas as suas características físicas que são determinadas, né, pela idade, pelo tempo, isso se torna ainda mais significativo. Então é um presente, não só um presente da pessoa que lhe entrega, né, porque foi Rosânia que me deu, e ela é uma grande amiga minha, uma grande colega de trabalho, e ela escolher, né, alguém de nossa comunidade para elaborar e produzir algo que me represente foi ainda mais significativo. Então, eu resumiria como algo simbólico e de um significado que eu acho que eu não poderia narrar o tamanho do significado que ele tem para mim. Eu gosto de dizer assim, as duas encomendas que eu fiz com Érica foi para presente, sabe? A primeira foi o casal dos avós do meu marido, que eu apresentei a minha sogra. Então, assim, quando eu entreguei o emocional que houve ali em cima, em torno da obra, então minha sogra ficou muito emocionada, porque vi os pais retratados ali, né, de forma tão simples, de forma tão singela. A segunda obra foi para presentear o meu esposo, que ele gosta muito de milho, de roça. Então, captou muito aquele sentimento dele, né, de gostar, tanto que eu coloquei para o escritório dele. Ele disse, não, vai ficar em casa, vai ficar na minha área, para ficar sempre olhando para aquilo ali. Então foi, assim, veio muito do sentimento da subjetividade. Conheci a Érica através da rede social e desde então me encantei com a arte dela. Antes de produzir, ela sempre procura saber o que você quer com isso, qual a intenção que você quer, o que você gostaria que eu fizesse. Então, dessa forma, acho que assim, ela pensando naquilo que a obra retrataria não apenas enquanto arte, enquanto uma pintura, mas aquilo que aquilo iria representar na vida da pessoa. Então, saber o que passa com aquilo ali, saber o gosto da pessoa. Então, isso já é um ponto muito positivo. Primeiro, eu gostaria de dizer que as pessoas nunca desistam, né, dos sonhos delas. Eu acho que a gente precisa superar os desafios e eles vêm para todo mundo. Para quem gosta de arte, eu falo especialmente para mulheres e jovens, né, que querem ingressar nesse ramo artístico, que elas não desistam, apesar das adversidades, que busquem inspirações, que consigam observar a realidade delas com sensibilidade, com afeto e para passar esse legado adiante, né? Eu sou uma das poucas mulheres aqui do município que produzem arte, desenho, pintura, e eu gostaria de ver outras mulheres, né, nesse segmento, outras jovens ou jovens, e eu espero ser uma inspiração para elas, espero levar minha arte para fora, né, até do país, de onde for, o mais longe possível. Na verdade, eu quero que minha arte seja reconhecida o mais longe possível e que eu consiga ser inspiração para outras pessoas, especialmente mulheres e jovens, né? Eu quero impactar dessa forma.